18 horas. E para nós é uma honra muito grande ter vocês aqui nessa casa. Pessoas que retornam nessa casa de culto. Há algum visitante, alguém que não conhece. Se há, sejam bem-vindos, venham nessa casa, que é uma casa de amor, uma casa de luz. E gostando daquilo que vão assistir aqui, daquilo que vão receber aqui, tragam os amigos, tragam os parentes, venham. Essa casa está de braços abertos a todos vocês. Nós temos aqui nessa casa várias obras sociais, obra da cesta de alimentos, a obra das mães assistidas. E aqueles que quiserem colaborar, poderão ter aqui nos cartazes aquilo que nós temos e podemos fazer. Nós temos biblioteca para venda de livros e para empréstimo de livros também. À medida que as pessoas frequentam a casa começam a se interessar pelos estudos da doutrina, associando-se à casa, porque a casa precisa de contribuições para pagar a conta de luz, despesas de manutenção. Peçam emprestado os livros que estaremos aqui no braço aberto para emprestar para vocês. Nós tentamos que desliguem os celulares ou coloquem nas posições de para para que as nossas reuniões, a reunião não seja interrompida por o modo. Vamos convidar a Marta, a nossa palestrante, para essa dia. Lembramos a vocês que agora, no dia de amanhã, nós teremos aqui o segundo encontro musical musical. Nós pediremos a todos que têm interesse em vir e ouvir um pouco de música muito boa, tragam um quilo de alimento, não perecível, com contribuição. Nós teremos essa reunião entre 15 e 18 horas no dia de amanhã. No dia 25, nós teremos no SEAD um seminário conduzido pelo nosso irmãozinho amigo do Júnior. Drogas, um desafio a enfrentar. Será no SEAD, aqui de São José, de Niterói. E no SEAD existe um curso que tem a sua última etapa para o dia do programa. Esse é o curso de noções básicas da doutrina espírita. Lembrando a vocês também que na Rádio Rio de Janeiro existe uma programação durante todo o período de apresentação de funcionamento da rádio, que são programas espíritas. E a rádio vive de contribuições e doações. Nós temos ali na frente, na mesa, o amigo Luiz, o irmão Luiz, uma caixinha onde vocês podem deixar a contribuição. Chamamos então a Rosângela para fazer a página e a nossa prece. Boa noite a todos. A mensagem é extraída do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Intitula-se Onde Estão? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 29. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes
querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigirem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o Espírito a desprezar as desculpas reprovadas do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para estes foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Meus irmãos, depois de uma página tão linda, só nos resta refletir sobre a frase de Jesus, que continua a nos esperar. Já se passaram mais de 2000 anos e ele continua com os braços abertos a esperar por nós, pela nossa transformação. Pai amado, mestre querido, mentores deste lar de amor, desta casa iluminada, que recaia sobre nós bênção de amor, prosperidade e saúde, e que a nossa irmã Marta possa, sinceramente, dar a sua contribuição, trazendo alento para os nossos sofrimentos, através das suas palavras estudadas, para que possamos dividir com ela os presentes e os ensinamentos. Mestre querido, mantenha sempre a sua mão estendida sobre nossas cabeças, nos direcionando sempre para o bem, e que possamos estender nossos braços àqueles amigos também sofridos. Que possamos dar início aos nossos trabalhos, esperando sinceramente que ao sairmos daqui estejamos bem melhores, mais confiantes e preparados para desempenhar o nosso papel como os verdadeiros filhos do Senhor. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, dos lados da vida. Dá para eu ouvir aí atrás? Que eu vou aproveitar que minha voz é alta. Eu sou muito chegada ao microfone. Estão me ouvindo, né? Que ótimo. O assunto que nós vamos falar hoje, primeiro agradecendo a espiritualidade, a direção da casa, o prazer de estar aqui outra vez com vocês, foi escolhido por ser, num momento, um grande problema que nós temos. Médicos, psicólogos, todos os profissionais da área de saúde muito voltados para o estudo e a descoberta, né, de medicamentos, de tratamentos alternativos para a depressão. É grande o número de irmãos que estão sofrendo de depressão. O Dr. Ricardo Moreno, psiquiatra, ele coloca que a depressão é um transtorno que pode vir acompanhado ou não do sentimento de tristeza e prejudica o funcionamento psicológico. A somatização, que é trazer para o nosso corpo doenças oriundas do nosso emocional, do nosso psicológico, ela funciona muito na depressão. O depressivo, ele tem muitas doenças acarretadas pelo seu estado emocional e é dupla mão aí também, porque também tem muitas doenças que acabam trazendo a depressão. É uma patologia, ou seja, é uma doença. Quanto tempo dura? Pode durar semanas, meses, anos, dependendo do processo que a pessoa está, e pode, além de perdurar por toda a encarnação, ela prossegue na vida espiritual. A pessoa não consegue resolver, desencarna e continua na radicidade em depressão. Então vocês veem quanto é sério, quanto deve ser realmente dado atenção a esse assunto. Prestando muita atenção, as pessoas usam muito assim: estou deprimido. Não, você não está deprimido. Você está melancólico, você está triste, você está saudoso, você está com algum problema. A depressão é uma patologia, a tristeza não.
Então não devemos confundir. O depressivo pode ser triste ou não. Ele pode ser uma pessoa extremamente feliz e alegre e estar em depressão. Eu estava comentando aqui que eu estava vendo no Facebook ontem sobre o padre Marcelo, acho que todos conhecem, né? Aquele padre jovem que trouxe de volta para a igreja grande parte da juventude através da música, da alegria, está anoréxico, deprimido, e quem vê a foto fica muito triste, porque ele está realmente mal. Então vejam que pessoas felizes, com comportamento feliz e alegre, também podem estar em depressão. E nem todo aquele que é triste está deprimido. Tem pessoas que são mais fechadas, mais introvertidas, né, que têm menos capacidade de expressar a sua alegria. A tristeza, portanto, é um estado afetivo. Ela traz desânimo, ela é uma reação normal aos infortúnios, de modo geral, a perdas, diversos tipos de perda. Nós temos a tristeza como componente. Como são microfones, eu olho no fundo da medida mais atrás. Tem as duas partes. Vídeo, vamos lá. Mudou, Mudou? Volta. Nada. Chico Xavier dizia: quando a tristeza me ameaçava, Emmanuel me recomendava deixar o que eu estava fazendo e ir à periferia, efetuando demorada visita aos lares em situação de penúria. Depois de conversar com aqueles irmãos sofridos, eu voltava para casa com vergonha de mim mesmo. E nós não temos o Chico Xavier com aspecto de pessoa triste, né? Mas qualquer um de nós tem os seus momentos de tristeza, desse vazio existencial. Isso é muito comum mais nas pessoas materialistas, né? Perdeu um carro, perdeu uma casa, perdeu um emprego, perdeu qualquer bem material, entra numa depressão profunda porque não consegue ter outros valores senão o valor material. E esse vazio existencial, ele é muito importante, componente para a depressão, né? Nós vemos assim pessoas que conseguem ter um momento artístico com fama, nem que seja aquela fama dos 10 minutos, né? Aí depois entra em depressão. Soubemos de vários discípulos, né, de artistas que duraram a fama por pouco tempo e não souberam conviver com o anonimato. E aí vem esse vazio que a pessoa ainda faz assim: eu estou com um vazio dentro do meu peito, eu não sei como preencher. Alguém aqui sabe como preencher esse vazio? Trabalhando, Jesus, amando, né? Amando ao próximo, amando a si mesmo, né? Que nós somos mais próximos de nós mesmos. Dani Goleman, no livro Inteligência Emocional, diz que uma das principais funções da tristeza é a de proporcionar um ajustamento a uma grande perda, como a morte de alguém ou uma decepção significativa. Ou seja, não é proibido ficar triste, não é errado ficar triste. Quando meu pai desencarnou, minha neta desencarnou, eu chorei, eu fiquei muito triste até hoje. Quando eu lembro, eu tenho saudade, tenho tristeza e choro. Não é errado. Em relação a desencarnar, não podemos ficar chamando, né? Nós não podemos ficar evocando, não podemos ficar falando mesmo. Mas sentimento de saudade, tristeza é normal. Se você perde algo que você gosta, uma tristeza momentânea também é normal. O que nós devemos evitar é nos entregar a esta tristeza, é permitir que essa tristeza nos domine, acordar e dormir com ela, não pensar em outra coisa, não reagir, ficar prostrada, né? Só pensando o tempo todo na tristeza. Nós temos que lembrar que quando o nosso emocional, quando a nossa mente baixa a guarda, existem irmãos que querem se aproveitar. Tem as obsessões daí, né? Mas eu vou falar mais na frente. Orar e vigiar. É só a gente abrir a guarda e nós damos abertura para os irmãos vingadores, inimigos de vidas passadas, chegarem perto da gente e nos prejudicar. Então a depressão, ela começa num estado de desânimo, de desmotivação. A pessoa deprimida, ela sente muito cansaço. Ela fica sentada, ela não quer sair, ela não quer fazer nada, porque é um cansaço físico imenso que ela tem. Ela sente angústia, ela fica ansiosa, ela quer reagir, ela quer se mexer, ela quer levantar, ela quer sair, ela quer fazer alguma coisa e não consegue. Ela fica colada naquela cadeira, imantada naquela cama,
e aí aumenta a angústia dela. Tomar decisões é muito difícil. Se a pessoa está prostrada, não consegue nem se movimentar, que dirá tomar uma decisão. Tem muito sono ou dificuldade para dormir. Então tem as pessoas que sofrem de insônia, mas tem aquelas que dormem o dia inteiro também. Também é um dos sintomas da depressão. E esse é o mais grave. Pensamento sobre morte ou suicídio. O número de suicidas, de pessoas que se suicidam por causa da depressão, é imenso. Isso é preocupante, porque nós sabemos o que acontece com os suicidas, né? No Vale dos Suicidas, quando retornam à espiritualidade, o sofrimento imenso que eles têm. E no momento de desespero causado pela depressão, eles suicidam achando que encontraram a solução. Quem pode sofrer de depressão? Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, ela fala o seguinte: é um fenômeno natural que pode ocorrer com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria. A pessoa às vezes luta para não demonstrar que está em depressão, ou porque tem medo de ser prejudicado no trabalho, ou porque não quer prejudicar a família, e aí mostra uma alegria, uma falsa alegria. E isso também é um problema, porque as pessoas que estão convivendo não percebem que essa alegria não é real, que essa alegria é falsa e ela está simplesmente sendo uma máscara, dentre as muitas que a gente usa no nosso dia a dia, para disfarçar o estado de depressão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, está lá: melancolia está a saudade de algo conhecido e perdido, ou desconhecido, ou não experimentado, que se prolongar pode se transformar em depressão. A frase está repetida, eu não percebi que eu repeti. Então, vejam bem, a tristeza pode caminhar, a melancolia pode caminhar para o estado depressivo? Pode. E se a pessoa se entrega àquela tristeza e não reage, ela pode acabar transformando isso numa depressão. Lembrando que eu falei no início que tristeza não é depressão, mas pode vir a se tornar. Ela não é o inverso da alegria. Ah, se eu não estou feliz, eu estou triste, estou em depressão. Ela é a ausência da alegria, né? Assim como o estudo da ausência da luz. Ainda nos Bem-aventurados aflitos, no capítulo do Evangelho, na pergunta 108 está lá: não há falta alguma, por mais leve que seja, que se constitui uma infração de sua lei não resulte em consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Segue daí, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre sente o efeito dos seus erros. Nós estamos vendo aqui, nesse capítulo, uma lei divina, que é a lei de ação e reação. Muitas das depressões que nós sofremos são causadas por atitudes que tivemos na nossa vida, erros que cometemos nesta vida passada, e que temos como retorno algum momento de sofrimento, de tristeza, e que podem nos levar a ter a depressão. Então, aí também entra a lei de ação e reação. Quais são os tipos mais comuns que existem de depressão? A endógena, ela é causada por uma psicose. São as pessoas que têm problemas mentais, que têm problemas causados por hormônios, por alguma doença cíclica que nós estamos sempre passando. O hormônio sobe, o hormônio desce, a bipolaridade, a pessoa tem um temperamento mais alegre num momento, mais triste no outro, deprimido. Então essa depressão, ela pode ser de causa endógena, ou seja, dentro do organismo, causado por hormônios, por secreções nossas no nosso sangue, que circula nos levando a esses problemas. A depressão por doença orgânica, a pessoa com câncer, com infartos, a certeza da morte se aproximando acaba levando a pessoa para a depressão. De modo geral, quem sofre de câncer é uma pessoa que tem que ser muito trabalhada no que concerne a depressão. A depressão traumática, por acidente, a pessoa sofre acidente de carro, leva um tombo, algo que a imobiliza, sofre fraturas e ela fica imobilizada. Se é uma pessoa muito ativa, está acostumada a levantar da cama e passar o dia todo em atividade,
ela tem que aprender a lidar com aquele momento, sabendo que, como a Maria falou, tudo passa, né? Tudo passa. Nós estamos sabendo que vai passar. Mas tem pessoas que não conseguem lidar com esses momentos, com essas prisões temporárias numa cama, numa cadeira, e acabam entrando em depressão. Os lutos patológicos. O luto, a tristeza do luto é normal. Mas existem aqueles lutos patológicos que a pessoa mantém o prato na mesa de comida, mantém as roupas, tudo como estava antes daquele ente querido desencarnar, o invoca o tempo todo, diz para quem quiser ouvir: eu não sei viver sem ele, eu não sei viver sem ela, minha vida acabou. Isso é um luto patológico. E aí vem a depressão. O luto sadio, digamos, que é aquele da tristeza, não vai levar à depressão, só o patológico. A decepção amorosa, o mesmo comportamento: não consigo viver sem ele, não consigo viver sem ela, ele me traiu, ela me traiu, porque ele fez isso comigo, minha vida acabou. Muito chega ao suicídio por causa do amor mal resolvido. Derrocada dos dirigentes, né? Aquela pessoa que tem um cargo e por algum motivo, seja por não saber lidar com ele, por incapacidade profissional, seja porque o cargo tem alguma influência política, não importa o motivo, ele perde o cargo. E aí ele não consegue lidar em ser simplesmente um funcionário comum, um cidadão comum, não mais, conforme citei os artistas no início, né? Não mais uma pessoa com uma posição privilegiada naquela empresa. E a depressão decorrente do parto ou o aborto. Nós vamos citar um pouquinho mais sobre isso. Depressão na infância e adolescência. Tem muita gente que acha que não existe depressão na criança. Ela está mal-humorada, ela não teve o que queria, ela é birrenta, ela é mal-criada, mas ela pode estar doente. Ela pode estar em depressão, pode ser uma depressão endógena causada pelos hormônios, ou uma depressão advinda de lembranças que ainda foram inconscientes, de vida passada. Nós não vimos que a depressão pode estar na erraticidade, e a criança pode vir ainda com essa lembrança da depressão, essa encarnação. E aí, como é que você vê que essa criança, esse adolescente está em depressão? Aqui estão alguns dos sintomas: humor deprimido, irritação, perda de interesse e prazer. Imagina uma criança que não quer brincar, um adolescente que não quer passear. Não é normal, né? Diminuição de energia, queda do rendimento escolar, ansiedade, alterações de comportamento. Nós temos que estar atentos às nossas crianças, principalmente as adolescentes. Tanto adolescente quanto idoso são as duas pontas de idade que mais tem suicídio em decorrência da depressão. O adolescente não consegue lidar com a depressão e o idoso não se vê motivado para nem contar, né, muitas vezes. A depressão pós-parto, ela pode durar um período muito curto, também causada por hormônio, né? Aquela mãe que de repente se vê em casa com o filho chorando a noite toda, de noite ela quer dormir, não consegue, a criança chora, ainda mais primeiro filho, né? Ela não entende a linguagem corporal daquela criança e ela começa a entrar em desespero. Metade das mulheres são cometidas por sentimento de tristeza e choro no pós-parto. Até aí, tudo bem. É uma tristeza, é um cansaço. Eu senti isso, acho que a maioria das mulheres sentiram isso, né? 4 horas da manhã você quer dormir e a criança chora e você não sabe se é dor de ouvido, se é cólica, você não sabe o que é. Você acaba sentindo uma tristeza, mas não é a depressão. O grande problema é que quando ela é de intensidade leve, com a ajuda de alguém, uma empregada, a mãe, o irmão, alguém que fique com a criança, para que ela praticamente tenha um repouso, né? Para ela poder relaxar, tudo se resolve. Agora, pode haver casos da depressão chegar a um nível tão grave de suicídio ou de assassinato da criança. Tem mães que matam seus filhos numa crise de depressão pós-parto. A depressão no idoso. Essa também, aliás, qualquer depressão. É bom lembrar que ela não faz parte do envelhecimento. A depressão faz parte da velhice? Não, não faz. Depende de como a pessoa vai encarar essa velhice. O que acontece?
O idoso, de modo geral, a sua energia física diminui. Né? Todos nós, eu já estou com limitações físicas, todos nós acabamos tendo, com o avanço da idade, limitações físicas. Né? Fala-se de trabalhar, fica-se em casa. Às vezes, torna-se arrimo de família, financeiro, a família segura esse idoso em casa porque precisa do dinheiro dele para subsistir. E aí, quando ele quer aproveitar para comprar alguma coisa para passear, não pode, porque ele ainda é responsável pelo sustento daquela família. Né? Muitas vezes, largam-se as crianças com o idoso. Eu não quero nem saber se aquele dia ele está disposto a não ficar com o neto, por mais que ame esse neto. Eu amo muito meus netos, mas eu não vou ficar todos os dias cuidando deles. Eu já fiz a minha parte com os meus filhos, eu falo com elas. Agora, em caso de necessidade, estou junto. Mas tem muitos filhos que simplesmente não se importam se aquele idoso está em condições físicas e emocionais de cuidar da criança. É babá automática. Aqui estão, tome conta. Doenças, né? Trauma emocional, porque às vezes o cônjuge, né, desencarna antes. Às vezes o filho ou o neto desencarna antes. A gente sempre pensa na lei natural, né? Nós vamos desencarnar antes. Mas muitos de nós temos as nossas perdas também, né? Eu tive uma neta que desencarnou, uma irmã que desencarnou, minha mãe teve que passar por isso. Todos nós passamos por momentos de muita dor e sofrimento. Com a velhice, com a idade avançada, isso piora, porque muitas vezes nós temos mais tempo para pensar, né? Mais tempo para parar para pensar. E aí vem aquela pessoa que não entende e fala assim, para de preguiça, para. Poxa, mas você está tão preguiçosa ultimamente, levanta, vai fazer alguma coisa. Você sempre fez, o que não quer fazer agora? Como se dependesse dela querer ou não querer. Então, antes de julgarmos o idoso com preguiça, a criança, o adolescente, seja quem for, como estando preguiçosa, vamos ver se é preguiça, ou se é desânimo, ou se é tristeza, se é um mal-estar físico, ou se aquela pessoa está sofrendo de depressão. Joana d'Angelis, no livro Iluminação Interior, ela diz: quando os pensamentos insidiosos insistentes predominarem em tuas paisagens mentais, convidando-te à fuga dos relacionamentos, dos compromissos de qualquer ordem, vigia e age, porque estás sob as garras perversas do transtorno perigoso. Olha só a definição que ela dá, né? Porque é muito perverso. Quando eu posso saber se eu estou triste ou com depressão? Se a tristeza dura alguns dias, se ela tem um motivo válido realmente, né? Vamos observar. Agora, se ela não vai embora, nós começamos a não ter apetite, a perder o sono, ficar de mau humor, vamos ficar atentos, que aí já são sintomas que estão modificando todo o nosso comportamento habitual. E existem fatores predisponentes, né? A ociosidade, a preguiça. Quem está com depressão não está com preguiça, necessariamente, mas o preguiçoso tende a sentir depressão. E a falta de fé de oração. Eu acredito que a falta de fé e oração é o fator predisponente a todas as doenças que existem. Todas. Quem ora, quem tem fé, vai ficar doente também, mas vai saber fazer frente a essa doença, vai saber enfrentar essa doença sem revolta, sabendo que aquilo simplesmente é algo pelo qual nós temos que passar. Nós temos que saber como lidar com isso, porque quando nós nos revoltamos, nós perdemos aquilo que ganharíamos enfrentando essa prova com coragem, com fé, sabendo que vai passar. Tem aquelas pessoas, eu achei esse acho lindo, né? Tem aquelas pessoas que você dá bom dia, já querem saber por quê, né? Quem disse a você que o dia vai ser bom? Muito bem. Vocês estão vendo que eu estou citando bastante Joana d'Angelis, porque depressão é a psicológica, e aí a Joana d'Angelis mesmo que nos traz mais conhecimentos. Em conflitos existenciais, na pergunta 105, ela diz que a oração e o cultivo de pensamentos dignificadores são o coroamento do processo curativo para o encontro com a paz e a saúde. Então, como nós temos que agir? Nós temos que cultivar os pensamentos bons, trocar pensamento ruim,
Porque o pensamento é meio ladrão, sabe? O pensamento ruim. Você está quieta no banco quando você vê aquele pensamento na sua mente. Aí você diz, não, eu quero pensar isso. Você reage. Reage, relaxa, lá vem o danadinho de novo. É impressionante, né? Filho, então, quando chega atrasado em casa, mãe não consegue deixar de pensar bobagem. Aí você fala, não, eu estou pensando coisa ruim, quem sabe eu estou jogando essa energia no meu filho, não posso fazer isso. Aí muda, vai fazer uma coisa, daqui a pouco está lá. E se sofreu um acidente? E se foi assaltado? Não é assim que a gente faz? Nós temos que trabalhar muito para trocar todos os pensamentos negativos que tenhamos por pensamentos positivos. É fácil? Não. Isso requer uma vigilância enorme. E a gente escorrega, né? Mas vamos tentar. No livro Sai da Depressão, do Dr. Leonardo Câmara, ele fala uma estatística sobre a depressão muito interessante. Ela atinge de 15 a 20% das mulheres e de 5 a 10% dos homens. Tem um grande fator importante nessa diferença. Eu não falei no início do fator endógeno, hormonal, tá aí, né, o ciclo menstrual da mulher. Então começa a alterar o estrogênio, a progesterona, as TPMs, e muitas entram no estado de depressão que podem até acarretar em violência. Já teve casos de mulheres que foram a julgamento por matar alguém e foram absolvidas porque estavam num estado de depressivo hormonal, né, da TPM. 2/3 das pessoas com depressão não fazem tratamento. Olha que estatística seríssima. 2/3, a grande maioria, talvez porque nem saibam que estão em depressão, talvez porque os médicos hoje em dia, como não tem mais tempo, está muito difícil aquele médico de família que te conhece, que sabe o que você tem, que acompanha você, né, há anos, aí vê a mudança de comportamento, mas hoje está muito difícil. Você vai para o médico, ele pega exame, analisa o exame, te medica, porque não tem tempo. Porque os médicos estão atendendo mais do que a capacidade que eles têm de atender. E aí, muitas vezes, a depressão não é vista por eles, né? Dos que procuram um clínico geral, apenas 50% são diagnosticados corretamente. Como eu acabei de falar, nem o médico percebe essa doença. E a maioria dos que não são tratados vão tentar suicídio pelo menos uma vez. E, gente, 17% conseguem. É muito alto o índice de suicídio. Então, eu sempre falo, vamos ficar atentos à nossa família. Nós falamos tanto em amor ao próximo, nós falamos tanto em caridade. E aonde começa esse amor? Quem é o próximo mais próximo de nós? Nós e os nossos familiares. Aonde começa a caridade? Em casa. E estar atento à mudança de comportamento é uma caridade. E quem tem jovens em casa tem motivos em dobro, né? Que com as drogas e com outros problemas de álcool, né? Que é uma droga, que estão por aí, nós temos que estar atentos o tempo todo aos jovens. Porque muitas vezes a droga também leva à depressão. Então você acha que a criança ou adolescente só está deprimido, mas ele pode estar viciando em alguma droga na tentativa de fugir do sintoma da depressão. Né? Alguém chega perto, para que você está triste? Dá uma cheiradinha que você vai ficar feliz e por aí vai. Então vocês veem como que essa depressão ela pode se expandir, trazendo uma série de transtornos muito maiores. Com tratamento correto, 70% a 90%, essa é a boa notícia, das pessoas se recuperam da depressão. O sentimento de perda, ele é um dos maiores responsáveis para as pessoas pela depressão, perda de saúde de pessoa querida, filhos que partem, a síndrome do ninho vazio, a pessoa que está com a casa sempre com filhos, com amigos de filhos, festa, fim de semana, e aí seja para morar em outro lugar, porque casou, para trabalhar, quer morar sozinho, os filhos saem de casa. Aquela pessoa que não se preparou para a velhice, que nós temos que nos preparar, né? Eu sempre converso com o Alfredo em casa que nós não vamos ter esse problema, porque nós temos sempre tanta coisa para estudar, trabalhar, a gente tão ocupada, que nós não vamos sentir a tristeza de não ter o que fazer. Então, este é um dos grandes problemas, a pessoa que não se prepara para a velhice, trabalha, se aposenta, fica em casa, parado. Trabalha com os filhos, dá atenção aos filhos, aquela felicidade dentro de casa, os filhos partem, ela não se preparou para ter
uma vida a sós com seu marido, ou a sós mesmo, a pessoa em casa, sem um cônjuge e sem os filhos, né? Aí esse ninho vazio acaba trazendo uma depressão, perda de emprego, pessoas que não se conformam com a perda da juventude, o divórcio, que são motivos para tristezas temporárias, né? Agora, se nós não prestarmos atenção, o apego, que é o sentimento de posse, que eu falei no início, o materialista que mais sofre quando perde coisas materiais, né? Dinheiro, bens, não consegue lidar com isso. O orgulho e o egoísmo, que é a grande chaga, né, que nós temos, que nos traz transtornos de todos os tipos. Vai ser uma das últimas que nós vamos perder. E a gente fala assim: eu não sou orgulhoso, eu não sou egoísta. Está fazendo o que na Terra? Se está aqui, é porque não é perfeito, né? Se é um dos últimos vícios que nós vamos perder, e nós estamos aqui, é a prova de que nós ainda somos egoístas, nós ainda somos orgulhosos. A dúvida, o descrença da vida espiritual. A pessoa pensa que tudo acaba aqui. Só existe hoje ou agora, não existe amanhã. Tem medo da morte, tem medo do que vai acontecer depois, e entra em depressão. Isso também é muito comum com o idoso, porque os amigos começam a morrer. Entre jovens isso acontece, mas entre o idoso muito mais. E aí ele começa a ter medo da morte, porque ele não conhece a vida espiritual muitas vezes. E ele não sabe que nós não morremos, nós somos espíritos eternos. Nós só vamos perder este corpo de carne. Nós precisamos nos desapegar. O bem material é transitório. Ele está conosco por empréstimo, para sabermos trabalhar com ele, para sabermos utilizá-lo. Ele não é nosso, porque quando nós vamos embora, alguém vai levar casa, carro, joias. Nós não vamos levar nada. O que nós vamos levar, se nós não nos desapegarmos, se não trabalharmos o nosso sentimento de posse, de orgulho, de egoísmo, nós vamos levar uma bagagem muito pobre quando nos encarnarmos. Então nós vamos levar o quê? Os valores materiais, né? Nós vamos levar o estudo que nós temos, a caridade que praticamos, o amor. Então nós temos que alimentar a certeza da vida após a morte, a certeza de que nós jamais morreremos, para nos ajudar no desapego. Eu peguei no livro Depressão do Isaías Claro o perfil do depressivo. Aparência triste e abatida. Eu vou ler mais rápido, que eu estou acompanhando a hora. Preocupações com doenças físicas, passa muitas horas sentado ou deitado, desinteresse por quase tudo, movimentos e falas se tornam lentos, hipersônia, né, que é a pessoa que dorme o dia inteiro, fadiga ou perda de energia, sensações de valorização ou culpa, diminuição da capacidade de pensar e vontade de morrer. O complexo de inferioridade também ajuda a pessoa a entrar em depressão. Ela acha que nada do que ela faz está bom, e muitas vezes os familiares e colegas ajudam. Você não faz nada que preste, tudo que você faz é errado. Quantas pessoas falam isso com as suas crianças? E ela acaba acreditando de tanto ouvir. Então, um grande antídoto para a depressão é nós nos espiritualizarmos. Sabemos que as necessidades espirituais são importantes, as nossas necessidades da alma, as necessidades do corpo, são as necessidades materiais. Então nós não podemos centrar nossa vida nas necessidades materiais. Então isso quer dizer o seguinte: eu não preciso correr atrás do carro para me locomover melhor para o trabalho, eu não preciso trocar o carro, o meu está velho, eu não vou trocar não, por um melhor, eu não quero uma casa que eu quero. Eu tenho minha casa com conforto, graças a Deus, tenho meu carro. Eu quero uma roupa para me vestir bem, poder ir nos lugares, estar vestida de acordo. Agora, eu não posso viver em função disso. Eu não posso deixar que a minha casa material seja mais importante do que a minha casa espiritual, o meu lar, a minha família. Eu não posso deixar que o dinheiro fale mais alto e trabalhar de segunda a sábado, e quando chegar em casa, o filho vier ficar: agora não, estou ocupado, agora não, estou cansado. Ah, meu filho, você não está vendo que eu não posso? É esse a riqueza
que nós temos que cultivar e muitas das vezes não fazemos porque estamos sem tempo correndo atrás do material. Aí eu sou jovem, então eu tenho que correr atrás, construir a minha vida com conforto, depois eu vou cuidar dos meus filhos, depois eu vou viver. Nós temos depois? Daqui a meia segunda eu posso desencarnar aqui. E aí? Se eu deixei para depois? Né? Então nós temos que estar muito atentos a isso. A maioria da humanidade terrena, então ela está num processo de maturidade espiritual. E é essa maturidade espiritual que ajuda também a qualquer grande transtorno que tenhamos entrarmos em depressão. A pessoa imatura espiritualmente, ela está sempre estável, o emocional dela é estável, ela tem a bipolaridade. Ela um dia está feliz, outro dia está triste, outro dia está feliz, e você nunca sabe como é que ela vai acordar, né? Você nunca sabe como vai dar bom dia para essa pessoa. Aliás, você até sabe o bom dia que você vai dar, você não sabe o bom dia que você vai receber. E aí vão vir as enfermidades emocionais e acaba vindo também a depressão. Muitos pacientes deprimidos são mais incapacitados do que quem tem uma doença física. Quem tem uma doença física séria consegue se levantar, consegue trabalhar no dia a dia. O depressivo não. Então ele é mais imobilizante, é mais incapacitante do que muita doença física. Nós precisamos nos tornar maduros emocionalmente, meditando sobre a reencarnação, fazendo a autoobservação. Como é que eu estou levando a minha vida? Como é que eu estou agindo? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer para ficar bem para onde eu vou, né? E diante das vicissitudes, evitar nos autodir, buscar soluções com serenidade, porque não adianta começar a arrancar os cabelos, rasgar a roupa e se desesperar. O problema não vai acabar dessa maneira. Quanto mais tranquilidade nós conseguirmos manter e enfrentar os problemas que estão acontecendo, porque nós não estamos aqui, conforme a gente brinca, a passeio. Nós estamos aqui passando por muitos problemas. E são problemas que nós temos que passar. São programações kármicas, programações que nós fizemos para a nossa reencarnação, ou problemas que nós acarretamos com comportamento nesta encarnação. Então, a nossa dor é nossa, não é do vizinho, não é justiça de Deus. Deus é justo. Tudo aquilo que nós passamos, nós temos a obrigação de enfrentar, porque é nosso, o problema é nosso, a dor é nossa, nós não temos que descarregar em cima de ninguém, nem culpar ninguém. E aí entra o estado emocional, baixa a imunidade, baixando a imunidade, o espírito fica enfermo, o corpo físico fica vulnerável, e aí nós comprometemos todo o nosso corpo. Porque a doença começa no perispírito. O nosso corpo espiritual fica doente. Quando ele não aguenta mais tantos erros, tantas manchas de pensamento, não é só de atos errados, pensamentos ruins, pensamentos errados que nós temos na vida e que trazemos inclusive de outras encarnações, chega no ponto que ele não aguenta mais e fala assim, eu quero me limpar. Vamos embora do corpo físico, ele despeja no corpo físico todas aquelas mazelas que ele acarretou, e aí vem as doenças, as enfermidades orgânicas, o distúrbio digestivo. Esse é um dos primeiros. Eu não sei se todos são assim. Eu, pelo menos, se eu ficar nervosa, meu estômago grita na hora, né? Nós jogamos, de modo geral, a tensão emocional para o aparelho digestivo, causando úlceras, gastrites, né? Problemas no fígado, no pâncreas, disritmias cardíacas, disfunções intestinais. O jovem, então, em véspera de prova, sabe muito bem o que é isso. Em véspera de uma entrevista de emprego, né? Alergias, oscilação de pressão, câncer, né? Agravando problemas já existentes. E o câncer também é um doente espiritual. Aliás, é uma das maiores causas, né? O câncer é um distúrbio de tudo aquilo de ruim que nós estamos no nosso perispírito, né?
é uma limpeza, é uma drenagem do nosso corpo espiritual para o corpo físico. E aí, através desta doença, ela maltrata muito, mas ela faz com que nós consigamos expurgar muitos dos problemas que nós temos. Perdoe-se. O auto-perdão também é um tratamento para a depressão. Se a pessoa se culpa de tudo e de todos que estão à sua volta, minha filha está fazendo isso, que eu fui uma péssima mãe, eu fui um péssimo pai, mas eu não sei o que com a minha empresa, porque eu sou um péssimo funcionário, eu sou um péssimo patrão, e a pessoa começa a se corroer. Acordou? Você está agindo errado? Se deu conta do erro? A primeira coisa é se perdoe. E depois vai atrás da reparação, né? Vamos reparar os erros que cometemos. Nós temos que perdoar. Jesus falou, né? Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas nós só vamos perdoar os outros? Ou vamos pedir perdão também e vamos perdoar a nós? Se nós não agirmos através do auto-perdão, vai ser muito difícil o equilíbrio emocional, vai ser muito difícil lidar com os problemas de saúde, com os problemas da nossa vida. Vamos lá, Joana de Ângeles de novo, né? Perdoe-se e recomece. Lembre-se, não ajuda a remoer os acontecimentos infelizes. Estacionar na culpa nada acrescenta de bom. Recomece. Retire lições preciosas dos erros cometidos. Supere a culpa e insista na conduta correta. Ore pedindo forças para reerguer-se e recomeçar. Levante-se quantas vezes forem necessárias, seja otimista. Então, se a vida te jogar no fundo do poço, pega aquela molinha do calcanhar e bate para pular para cima e sair dele. Não se acomode ali. Não fique, não se permita. Né? Tem a história do burro que caiu no poço e o dono, em vez de tentar tirá-lo, começou a jogar terra para enterrá-lo. E aí ele foi vendo que quanto mais terra ele jogava para enterrar o burro subia nesta terra. E o próprio burro saiu do poço sozinho. Por quê? Eles foram jogando terra e ele foi usando aquilo como degrau para subir. Este é um grande tratamento para a depressão. Vamos pegar a terra que nós jogamos em nós mesmos, que nós permitimos que joguem sobre nós, e vamos subir nela para sair desse poço que nós estamos quando estamos em depressão. É o espírito desencadeador do transtorno martirizante. Cabe-me a responsabilidade de reverter o quadro mediante grande esforço. Olha só, nós temos que perceber que estamos em depressão. Se não conseguirmos, aqueles que nos amam devem acenar para nós. Porque se nós não nos conscientizarmos de que não estamos bem, não vamos conseguir reagir. Então, cabe a nós reverter o quadro. Eu estou em depressão. Ponto, eu estou. Aconteceu. O que eu vou fazer? Vou procurar atendimento médico. Né? Vamos ver se eu tenho fatores hormonais, se eu tenho fatores outros físicos desencadeantes, eu preciso de um médico. Eu vou procurar um psicólogo. Se eu não estou conseguindo lidar com o meu emocional, eu vou pedir ajuda ao psicólogo. E vou procurar uma casa espírita, porque nós abrimos a porta para obsessores. Nós não podemos abrir a nossa guarda. Os espíritos oportunistas, muitas vezes nem são inimigos passados, são zombeteiros, né, que adoram se divertir. Nós não conhecemos pessoas que gostam de se divertir à custa dos outros. Desencarnou, ficou bonzinho, né? Ele continua se divertindo à custa dos outros. Agora melhor ainda, né? Porque não é visto. Então nós temos que ter muito cuidado com a obsessão. Porque a obsessão, está lá no Evangelho, essa persiste que o espírito mal exerce sobre uma pessoa. Então, muitas das vezes aquela depressão, ela se agrava e leva ao suicídio, porque o obsessor não está ali. É isso mesmo, você é infeliz mesmo, a vida não vale nada mesmo, se mata mesmo, né? O outro está ali só enchendo os ouvidos. E nós temos que nos libertar dessa obsessão, procurando a casa espírita, fazendo culto evangelho no lar. Gente, o culto evangelho no lar é antídoto contra um monte de venenos espirituais que nos chegam, né? Aquelas energias negativas que emanam. A falange do culto no lar vai na nossa casa, faz a limpeza fluídica da nossa casa. Nós oramos, é um momento
que nós estamos ali estudando o Evangelho, e cada vez que a gente chega ao final do Evangelho, volta, recomeça, nós aprendemos mais, porque nunca lemos da mesma maneira. Nunca. Se você ler um capítulo do Evangelho 50 vezes, vão ser 50 capítulos diferentes. Primeiro você está amadurecendo, você está estudando, está aprendendo, né? E aí você passa a ter uma visão muito melhor, entender melhor aquilo que você está lendo. Então nós temos que cuidar da nossa mente, nós temos que estar atentos, nós temos que procurar pensamentos bons, livros bons. Se a pessoa já está triste, já está deprimida, já está com problema e vai frequentando, vendo filmes ruins, né? Ruins de baixa energia, se liga a televisão, seja na TV aberta, ou seja na TV por assinatura, 80% é desgraça, né? Fora aqueles programas, Fazenda, não sei o que, Fazenda, Big Brother, todos os programas de baixo nível, né? Aonde você vai vendo tudo ilícito e é permitido. Vamos beber, vamos farrear. E aí, se a pessoa já está com toda essa energia baixa e ainda fica assistindo esse tipo de programa, ela abre mais uma brecha. Então vamos procurar ler livros edificantes, né? Sair, passear, ir para um parque, ir para uma praça, conversar com pessoas que têm conversas positivas, né? Evitar aquelas pessoas que você pergunta como vai e aí vem uma enxurrada de coisas ruins, porque aí te joga mais para baixo ainda. A depressão é rude prova para o espírito que deve enfrentar com galhardia, recorrendo ao cenário terapêutico da medicina e do espiritismo. O que nós queremos? O pessimismo ou o otimismo? Ver o lado bom da vida ou ver o lado ruim? Cabe a nós decidir. Esse livro é excelente, Tormentos da Obsessão maravilhosa. Muito bem. E aí entra a terapêutica espírita, né? Que é muito importante. No momento que nós entendemos a imortalidade da alma e a lei de causa e efeito, né? Que tudo aquilo que nós sofremos são causados por mim mesma. Por tudo que eu sofro, eu mesma sou culpada. Não é o meu vizinho que bombou uma praga, que fez uma macumba, que fez uma magia. Porque se eu estiver bem, nenhuma energia negativa vai me atingir. Cabe a mim me manter numa postura emocional equilibrada, entendendo a verdadeira compreensão da vida, aceitando o sofrimento e lutando para vencer a depressão. No Centro Espírita nós vamos receber o passe que vai ajudar no nosso reequilíbrio emocional, portanto vai ajudar na nossa saúde. Nós recebemos a água fluidificada, aquele copinho ali a essa hora já está cheio de remédio, cheio. Esse remédio, que é a água fluidificada, ela vai nos ajudar e muito. O tratamento de desobsessão, né? Vamos deixar o nosso nome para o tratamento de desobsessão, mas por favor, fazendo de forma íntima, porque senão tirando um aqui a gente leva 10. Vamos estar enxugando gelo, né? A oração, vamos aprender a orar, a pedir com fé, acreditando que Deus está sempre atento às nossas necessidades. Para isso nós temos os nossos anjinhos guardiões, né, que estão conosco, e toda a espiritualidade. Mas vamos lembrar que a depressão existe e ela é um fenômeno biopsicossocial. Olha lá, o grande remédio, Jesus. E como é que nós vamos reagir? Vamos começar o meu sorrindo, gente. O sorriso é melhor antídoto da tristeza, né? Vamos melhorar a nossa autoestima. Eu posso, eu sou capaz, eu quero, eu vou conseguir. Cuidado com as metas inalcançáveis. Só se desilude quem se ilude. Né? Aí eu vou jogar na loteria, que eu vou ganhar. Aí eu vou dar um apartamento para minha filha, eu vou ajudar a casa espírita, eu vou acabar o abrigo dos pequeninos, de construir. E aí sonha alto. E não ganha. E aí, o que é? Uma meta inalcançável, um sonho inalcançável.
Eu digo que eu ganho todos os jogos que existem todos os dias, aquilo que eu não gasto. Não se arrisque sem um bom motivo. Quantas pessoas se arriscam sem necessidade? Né? Nós estamos vendo aí esses jovens com pegas, pode ser, entendeu? Eu tenho da minha juventude, mas não era como é hoje, né? Com pegas com as drogas, com uma série de comportamentos, né? Com riscos desnecessários. Nós também. Aquele adulto, né, que bebe, que toma remédio por conta própria. Não estou com tempo de ir ao médico, não. Esse remédio foi bom para minha vizinha, vai ser bom para mim. Gente, não se automediquem. É um risco desnecessário. Não podemos nos intimidar por questões de grandeza, não ter inveja. Olha como fulano tem isso, tem aquilo, ele é grande. Vamos nos lembrar que os grandes aqui podem ser muito pequeninos na vida espiritual. E os pequeninos aqui, estou falando em termos sociais, né, econômicos, financeiros, quando chegar lá são os grandes, né? Aquela rainha chega na erradicidade e descobre que o seu escravo está muito mais evoluído do que ele. Todos aqueles que se arvoram aqui de deuses, de potências, de ser eu sou tal, nem vou falar aqui de Brasília, né? Depois eles vão ver. Mude sua forma de vida, de ver o mundo, mas não se iluda. Não se iluda. Então aí as anorecias, os jovens morrendo, porque estou gordo, né? Aí não come. As cirurgias plásticas, muitas vezes desnecessárias. Estou com uma barriguinha me incomoda, eu vou caminhar para fazer exercício, se eu não conseguir, eu vou conviver com ela. Mas não, estica aqui, estica lá. E os riscos de uma cirurgia, de uma infecção hospitalar, de uma anestesia? Eu particularmente fiz uma cirurgia na retirada do meu útero, porque eu tive choque hemorrágico e estava até morta. Só que eu ainda tinha muito que pagar, né? A minha lista corrida é tão grande que não tinha dado tempo. Então aí vai lá, que você ainda tem muito o que fazer, né? Eu estou aqui. Aí o pessoal fala, você não tem vontade de fazer uma plástica? Ali, você tem um choque hemorrágico, um choque anafilático, alguma coisa por estética e fico, imagina. Quando chegar lá, assim, o que você pode fazer aqui? Procurou risco desnecessário. Não estou falando que não se deve fazer plástica, estou falando daquelas pessoas, estica o olho, estica a boca, estica tudo, daqui a pouco o olho está aqui, né? Então são as pessoas que estão sempre preocupadas com o material da aparência física. E o estudo? E a parte espiritual? Está sendo feita a plástica nela? Nós temos que nos relacionar com todos, sejam grandes, gordos, magros, pequenos, feios, brancos, negros, índios. Preconceito, usando a parodiana frase, isso não nos pertence. Quem nós fomos em outras encarnações, quem vamos ser nas próximas? Vamos ser negros, homossexuais, gordos, quem nós fomos, quem nós vamos ser? Essa é a grande conquista que nós temos que ter. Amigos, amizade, o amor, aquele amigo quando sabe que você está uma hora de verdade por você, é o melhor remédio. O perdão, perdoai e sereis perdoados. Agradeço a vocês a atenção, a oportunidade de estar aqui e espero que eu tenha elucidado alguma dúvida, tenha ajudado em alguma coisa na compreensão da depressão. Muito obrigada.